Então agora eu vou mostrar o meu minha rotina no Scilab. Então, definindo as funções. Gama, equação de Wilson, vai ser uma função que me retornará o gama de cada componente, do coeficiente de atividade de cada componente. A função y, que é dada pela função LV, me retorna a composição da fase vapor. Eu vou precisar de xi, gama-i, psat, φ-vapor, pxut e φsat, como já foi comentado. Como esse somatório dos y geralmente no início não dará igual a 1, então eu normalizo para manter as proporções. Em seguida, tendo esses y e os pxuts atualizados, eu consigo também atualizar o φ-vapor, que será próximo da unidade, mas consigo. E aqui entram os fatores de mistura B e J do virial. Tendo φ-vapor, y e pxut, o pxut será atualizado antes, mas aqui a função é definida depois. Então, P sendo atualizado será basicamente essa expressão, que é considerando que o somatório dá 1 e isolando a pressão. Então, repetindo essa rotina 40 vezes para 40 composições diferentes, onde a composição do componente A e componente B, ou componente 1 e 2, que são isopropanol e água, respectivamente, variam 0,025, eu consigo obter aquela rotina desenvolvida. Então, aqui temos o meu chute, a minha temperatura, o número de componentes, a fração molar de cada componente na fase líquida e diversas propriedades. Os coeficientes G e J de Wilson, os coeficientes de Antoine para cálculo de psat, e aqui o cálculo de psat, φsat-i e B e J, todos com suas respectivas equações que não cabe aqui mencionar. Calculo, então, começando a rotina, calculo o gama e eu verifiquei pessoalmente que repetir essa rotina 10 vezes, o ciclo interno da rotina, 10 vezes é o suficiente para obter bons valores de y e p. Então, eu repetirei 10 vezes, calcularei o y, normalizarei ele, atualizarei o p, isolando o p ao invés do y, e atualizarei φ-vapor com esses y normalizados e com esses pxuts normalizados. Quando o J for 10, que será o meu último ciclo, o Scilab ele apenas armazenará o último y norm e o último pxut calculados. Como eu repetirei isso 40 vezes, ele armazenará 40 y norm e 40 pxuts. Então, para plotar isso no gráfico, eu vou criar uma lista de composições da fase líquida, sem problema nenhum, como está escrito lá em cima também. Criarei uma lista de composições da fase vapor. Essa fase vapor, a cada ciclo, a cada rotina de bolha P, eu coletarei um Y normalizado. Então, o último Y normalizado desse ciclo interno será o que será registrado nessa lista de Ys, de 1 a 40 Ys. E também criarei uma lista de pxut, onde pxut, que será armazenado nessa lista, será o último pxut desse ciclo interno. Com isso, eu consigo plotar no mesmo gráfico, um gráfico pressão versus composição da fase líquida, de isopropanol, e no mesmo gráfico, pressão versus composição da fase vapor do isopropanol. Então, voltando para a minha apresentação, aqui estão os resultados. Podemos observar que não só o comportamento do gráfico P versus XA, que estão na mesma cor, e P versus YA, que também estão na mesma cor, não apenas o comportamento visual é muito parecido, como após refinamentos na pressão, para ficar em mesma unidade, podemos ver aqui que o limite da pressão que o Scilab representa é 0,09, assim como
aqui neste gráfico, o que demonstra uma boa adequação e uma boa escolha das hipóteses do coeficiente de atividade ser representado bem pela equação de Wilson e pela hipótese de pressão baixa permitir, a princípio, um φ-vapor igual a 1, o que não difere muito, apesar das atualizações com os coeficientes de mistura.